Bom dia, meu nome é Linoel e eu venho aqui apresentar para vocês algumas reflexões depois de eu ter me exposto a uma leitura sobre translinguagem e languaging dos autores Li Wei e Ofélia Garcia. Eu confesso que foi para mim acho que não é surpresa, mas é um choque de quanto tem mudado, quantos avanços da pesquisa trazem e que são elementos que a gente agradece para o avanço na pesquisa linguística e entendermos como provavelmente teorias que foram importantes, que ainda são importantes, mas que provavelmente não explicam muito como nós agimos em termos de sujeitos linguísticos no mundo. Eu vou me referir a elementos como translinguagem, elementos como languaging, elementos como educação linguística, que fazem parte do nosso cotidiano. E que Li Wei e Ofélia Garcia, aliás, migrantes também, pesquisadores migrantes, que nós compartilhamos um ponto em comum, porque eu sou também migrante internacional aqui no Brasil, sou venezuelano, e tenho o espanhol como língua nativa, mas hoje esse espanhol, que é a minha língua nativa, divide espaço com o português do Brasil, com o inglês, que eu denomino como internacional, porque não sei se eu tenho alguma identidade com o inglês, mesmo que aprendi inglês na graduação, sou formado em educação em línguas estrangeiras em inglês, licenciatura em educação. O inglês que provavelmente a gente recebe é o inglês de influência americana. Francês também faz parte do meu repertório, então de alguma forma facilita ou dificulta entendimentos e formas de organizar o mundo em termos de línguas. E eu acredito que a ideia, por exemplo, de languaging, que é uma ideia de negociação, de colocar recursos e linguísticos que fazem parte da nossa estrutura, vamos dizer, uma estrutura humana, onde temos o social, o cultural, o ideológico, o histórico. Toda essa estrutura se disponibiliza para nós criarmos sentidos também no mundo. Não é apenas falar bem. Eu acho que o que seria que falar, eu acho que ele é ultrapassado em como você constrói, que seria um como. Eu acho que a ideia de language vai por ali. Os sujeitos não aprendemos ou não temos uma ideia acabada, nunca acabamos de aprender uma língua. E essa faz parte, essa reflexão, essa resolução faz parte da minha fala hoje, quando alguém me pergunta: e onde você aprendeu em passado português? E eu respondo, eu não sabia por que eu respondia, na verdade. Pelo menos não tinha uma abordagem teórica que suportara essa resposta que eu dava. Mas eu respondo sempre, na verdade eu não aprendi português. Eu estou aprendendo. Porque sinto que, como uma pessoa que não tem o português como língua nativa, não vai ter nunca um tempo em que já você aprendeu, como se fosse completado, atingido 100% da língua, já você aprendeu. Como também acontece com a minha língua nativa, que é o espanhol. Eu aprendi espanhol, sim, na escola, na verdade, mas o espanhol faz parte da minha estrutura, vamos dizer, genética, vamos dizer, chomskianamente, do que eu tenho heredado. Mas, na verdade, eu não heredo, a gente hereda uma estrutura, se que tem alguma herança, do que estaria predisposto biologicamente a eu falar ou a eu aprender. Que no meu contexto seria o espanhol. Então, geneticamente eu iria aprender a língua espanhola porque eu nasci e morei lá até meus 34 anos, quando eu vim para o Brasil. Eu sou migrante internacional aqui no Brasil.
Então essas ideias de uma língua que é acabada, que já você aprendeu, já não fazem mais parte da minha, vamos dizer, do meu repertório. Acontece também com o francês, que é uma outra língua adicional que eu falo, e acontece com o inglês, que foi a minha segunda língua, vamos dizer, aprendida, né? Não aprendi todo sobre o inglês, mas eu aprendo a negociar. Aprendo a negociar com o espanhol, aprendo a negociar com o inglês, aprendo a negociar com o português, aprendo a negociar com o francês. São feitas trocas com outros falantes, com outros sujeitos, que pode ser estrangeiros também, igual eu, que pode ser do meu próprio país, ou pode ser aqui no Brasil, brasileiros, o português, que falam também português. Então essa ideia de negociação, de criação, me deixa menos ansioso, porque tem uma ideia de que você tem que aprender uma língua, e você acaba aprendendo, já aprendeu tudo. Na verdade não chega a aprender tudo, nem eu como falante nativo do espanhol. Eu acho que a ideia de translinguagem explica muito isso. Você coloca, disponibiliza recursos, e você utiliza muito recurso, na verdade. Translinguagem, a utilização, o uso de recursos para você chegar a um fim, e o languaging, que não é mais a aprendizagem da língua que acaba e já você atingiu o topo, você recebe um certificado. Na verdade, é um processo de negociação que nunca acaba. Aí melhora, na verdade melhora sempre porque tem uma mudança. Toda mudança é positiva, porque a mudança é o destino de toda língua. Com isso eu quero finalizar, deixando essa reflexão para alunos, para professores, que no meu caso, eu atuo na área da educação em línguas, então tenho que ter vamos dizer, esses posicionamentos, mas também as pessoas leigas no assunto, que perguntam sempre onde você aprendeu a falar tal língua. Muito obrigado. Se vocês têm alguma experiência similar, você pode deixar um comentário ali. E aí vamos ver que tão comuns são as nossas experiências, os nossos temores, as nossas dúvidas e as nossas conquistas linguísticas. Muito obrigado.